Olá pessoal, Matheus aqui, dando sequência aos relatórios de início de ano. Hoje nós vamos dar uma olhada exclusivamente em criptomoedas. Mais especificamente, nós vamos falar do relatório da Messari para o ano de 2023. A Messari, para quem não conhece, é uma das maiores e mais respeitadas casas de análise do mundo quando se trata de criptomoedas, e nós já analisamos o relatório deles no ano passado, ali no início de 2022. E é muito interessante pegar uma certa comparação do que estava lá e do que aconteceu, porque naquela época nós ainda estávamos em um ambiente muito diferente, onde a taxa de juros era zero, não tinha nenhuma guerra aí com uma potência mundial que de repente pode soltar uma bomba atômica e... apesar disso, até haviam alguns sinais assim do que estaria por vir, mas em geral poucas pessoas estavam receptivas aos possíveis reveses que nós vimos aí ao longo de 2022. Então, é interessante a gente dar uma olhada aqui no que eles falaram. Veja que ele disse aqui que as coisas iriam piorar antes delas começarem a melhorar. E aí ele coloca basicamente dois cenários, sendo que um deles seria uma queda que traria efeitos desastrosos, onde a gente veria pessoas tendo surtos nervosos, quebrando e até se tornando depressivas e apática com todo o espaço de criptomoedas por conta de um sentimento generalizado de perda, que realmente foi o que aconteceu em 2022. Então, estou mostrando aqui para vocês, para a gente iniciar essa comparação com o que eles tinham falado e o que aconteceu, antes da gente olhar o relatório de 2023, porque a Messari realmente é uma casa de análise que eu particularmente gosto bastante, porque ela normalmente tem uma visão mais baseada pelo bom senso e por reflexões claras do que aquela visão maximalista, né, de que cripto vai dominar o mundo e não sei o que lá, tal, que ninguém sabe, né, se vai acontecer ou não, mas que também acho que nem vale muito a pena a gente ficar entrando neste tipo de visão muito aí maximalista. Eu sou muito mais a favor de visões mais ponderadas e visões onde a gente consegue diversificar e controlar melhor o nosso risco. Mas aqui no relatório da Messari, ao contrário do que foi feito com o relatório da BlackRock que nós olhamos na semana passada, eu vou aqui apontar sim as divergências em momentos em que a visão do relatório for divergente da visão deste canal. E eu acredito que vocês vão considerar as reflexões que este canal tem a propor muito bem-vindas, até porque cripto é um espaço que, na minha opinião, precisa de bastante reflexão. Eu sempre acredito que o grande problema, o grande mal aí de vários entusiastas de criptomoedas é que eles sofrem de ter muito mais entusiasmo do que respostas em alguns momentos. Mas enfim, vamos dar uma olhada no que tem a dizer o relatório da Messari sobre 2023. E a primeira coisa que ele destaca aqui no começo desse relatório é que este será um relatório menor do que aquele de 2022, até porque cripto é um espaço que se consolidou, certo? Isso não é surpresa para ninguém, era algo que já vinha sendo especulado, foi especulado também no relatório de 2022, e que todo mundo já esperava que iria acontecer, né? Quando a gente tem ali uma situação onde até moedas com carinha de cachorro começam a se destacar de uma forma muito impressionante, é óbvio que muitos desses projetos eles irão desaparecer, como efetivamente eles desapareceram. E até por conta disso, o relatório da Messari começa aqui propondo aposentar o termo Web3 como representação abrangente do que seria o universo das cripto. Para quem se lembra, no ano passado, eles propuseram que o Web3 fosse adotado como um termo para querer dizer tudo em relação a cripto, tanto as criptomoedas como também contratos inteligentes, jogos NFTs, todas essas coisas aí, né, pirotecnias que surgiram ao longo de 2021. Então eles propuseram o uso do termo Web3, mas agora eles estão propondo não mais utilizar este termo porque ele teria ficado associado a coisas que não dão muito certo, ou que já ficou meio claro que não vão dar muito certo, né? A gente tem a questão, por exemplo, aí dos jogos NFTs. Outro dia eu recebi uma mensagem de um outro canal ali, de uma pessoa que fala bastante sobre esse assunto, pedindo muito para que eu participasse ali de uma live deles, porque eles estavam cansados de sofrer golpe. E basicamente a minha mensagem, né, para pessoas que estão se sentindo assim é: por que você ainda está insistindo nessa ideia? Sendo que já ficou muito claro, certo? Que esse tipo de coisa não é que NFTs não tenham espaço dentro dos jogos, mas talvez assim tentar ganhar dinheiro com NFTs em jogos não seja aí o melhor caminho.
Outra questão que ele coloca também no início desse relatório é que ele espera que 2023 traga uma mudança de foco das fraudes e dos turistas para os verdadeiros pioneiros do mundo das criptomoedas. Ele diz que uma das formas mais positivas ou mais seguras de você conseguir ganhar dinheiro com criptomoedas é construindo nesse espaço, e nós vamos entrar mais em detalhes com relação a isso ao longo deste vídeo. Bem interessante o que eles têm para falar aqui. Mas agora nós vamos começar respondendo a grande questão, que aliás nós já falamos sobre isso na semana passada, mas agora vamos olhar o que a Messari pensa com relação ao fundo do poço. Eles começam aqui perguntando até onde a gente pode cair. E embora a Messari não dê uma resposta exata para esta questão, dizendo, né, como a gente fez ali no outro vídeo, dizendo que há uma boa chance de 16 mil ter sido o fundo mesmo, embora eles não cheguem neste nível de detalhamento, ele relembra que o índice MVRV, que nós comentamos também no vídeo da semana passada, onde ele destaca que quando o índice está próximo da casa de 3, significa um sinal de uma correção iminente nos mercados, e a gente vê que foi exatamente isso que aconteceu em diversos momentos, inclusive em 2022, ou melhor, final de 2021. E ele diz também que quando está lá abaixo de 1, seria o momento em que a pessoa deveria vender um rim, né, entre aspas, para comprar Bitcoin, porque são os momentos em que historicamente a moeda foi mais desvalorizada. Ele tinha falado isso daí também no relatório de 2022. Foi interessante a gente observar isso daí acontecendo em 2022, porque realmente caiu para baixo de 1, principalmente quando estava aqui na casa dos 16 mil dólares. E agora está um pouquinho acima de 1, mas ainda assim está oferecendo um valor muito interessante, pelo menos do ponto de vista do MVRV. E uma coisa que eu quero destacar aqui, né, que talvez passe desapercebido para muitas pessoas, mas que para mim fica bem evidente na terminologia que eles usam, ele fala que, olha, quando está na casa dos 3, é sinal de correção. Ele não usa o termo "é hora de vender". Por quê? Porque dizer vender no espaço de criptomoedas por algum motivo é considerado um sacrilégio, certo? Se você fala em vender, então você é uma má pessoa, você não acredita no espaço e blá, 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 blá. Eu gostaria de colocar aqui que eu não vejo as coisas assim de forma alguma. Inclusive, eu acho que operar a volatilidade deste mercado é uma forma muito mais interessante e lucrativa de se ganhar dinheiro do que simplesmente comprar e segurar. Não só você elimina a questão do risco de tudo virar pó, como também você coloca um ganho maior ainda do que o buy and hold, desde que, obviamente, né, a pessoa siga aí modelos quantitativos muito eficientes, muito bem definidos e trabalhe ali com stops e todas aquelas coisas que todo operador de volatilidade tem que fazer. Mas enfim, só quis fazer esse destaque aqui, porque nós vamos falar mais sobre isso ao longo deste vídeo, mas com relação ao fundo do poço, como eu disse, eles não deram um número muito específico para isso, mas o que eles disseram aqui que eu achei interessante é que eles não acreditam em uma recuperação em formato de V para este mercado. Recuperação em formato de V, para quem não sabe, é quando o mercado cai muito e de repente sobe muito rapidamente. Tá? O que eles acreditam é que o mercado, depois dessa queda, terá uma recuperação, mas que será uma recuperação mais lenta, assim, né? Que é coisa que a gente falou também no nosso último vídeo. Então é legal ver que as opiniões aqui nessa questão, elas estão se alinhando. Tudo isso, obviamente, a gente está falando de Bitcoin, está falando de Ethereum, está falando dessas moedas aí mais bem conceituadas no mercado. Nós não estamos falando, obviamente, das shitcoins. Mas eles falam um pouco aqui das shitcoins, eles obviamente não usam este termo, mas eles basicamente fazem uma reflexão sobre se os projetos de criptomoedas realmente precisam ter um token. E aqui eles saem um pouco pela lateral da questão, falando que sim, deve ter um token, desde que aquele token ele produz algum benefício para o projeto, tal. Mas o que dá a entender aqui da visão deles é que eles são a favor da existência dos tokens como uma forma de dar um kickstart, ou seja, de financiar os projetos e fazer com que eles cresçam.
Não é uma visão que eu particularmente gosto muito, porque quando alguém compra um token, em geral ela não está fazendo uma doação para que o projeto se desenvolva, em geral ela está buscando um ganho financeiro com isso, e o ganho financeiro de comprar tokens de projetos ainda é algo muito incerto, porque os mecanismos de transmissão de dinheiro entre a receita do projeto e o comprador do token ainda são muito nebulosos, normalmente deixados para o futuro pelos desenvolvedores e sujeitos a grandes mudanças. Vamos falar muito mais sobre isso em detalhes quando a gente chegar na seção de fundamentos das cripto, porque também é um tema muito interessante que muita gente fala que foi abordado aqui neste relatório também. Já aqui chegando na parte dos NFTs, quem se lembra aí dos NFTs em 2021 bombando, né? Aquelas coisas lá, a foto de uma pedrinha valendo a mesma coisa que uma casa em Los Angeles, tal, com barco e tudo mais. Pois é. Eu fico muito feliz de ver que a visão deles aqui também se alinha bastante com a visão desse canal no que se refere aos NFTs. Vou ler para vocês o que ele está dizendo aqui. Qualquer projeto de NFT pode ir a zero, mas a tecnologia de NFTs como ferramenta de desenvolvimento deve um dia se tornar uma indústria trilionária. Então, é uma visão que a gente também aqui concorda bastante, porque basicamente essa história, né, de você comprar objetos de arte e tal no mercado, isso daí ela tem muitas brechas. Eu lembro no ano passado que, aliás, em 2021 eu recebi muitos contatos aí de desenvolvedores de NFTs propondo que eu desenvolvesse os meus NFTs para vender no mercado, tal, que foi algo que obviamente eu nunca fui atrás de fazer, porque eu sempre achei esse mercado aqui um pouco suspeito, assim, vamos dizer assim, um pouco estranho, né? Essas valorizações todas. Então é algo que eu nunca fui atrás para fazer, mas é algo que muitas pessoas fizeram. E na teoria é tudo muito lindo, né? Você produz ali um ativo digital, seja ele uma arte, uma música, um certificado, aquilo seria incopiável e por isso teria grande valor, porque a pessoa que é dona daquilo seria realmente dona daquela imagem. Mas na prática, nós temos diversas brechas na lei. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o holder do NFT, ele não é dono dos direitos autorais do NFT. Ele pode mostrar aquele NFT aonde ele quiser, mas ele não é dono de receitas assim que venham atreladas àquela imagem. Isso daí ainda pertence ao autor da imagem. Então, existem aí muitas zonas cinzentas que requerem uma certa mudança na lei para incorporar a existência do NFT. A minha teoria é que da mesma forma que nós tivemos aí uma ponte entre o mercado tradicional de finanças e o mercado das finanças descentralizadas, certo? Onde hoje é possível, de forma muito fácil, as pessoas entrarem e saírem de criptomoedas. Da mesma forma que essa ponte foi criada para o mercado financeiro, também em algum momento uma ponte será criada para incorporar as leis de NFTs e de criptomoedas, ou seja, uma ponte no sistema jurídico para conectar o que são os ativos digitais com o que são as leis tradicionais do mercado. Porque sem isso, tudo ainda é muito nebuloso e tudo ainda é pura especulação, por mais que alguns queiram pensar diferente. Então, tecnologia dos NFTs, muito interessante, com certeza tem futuro. Agora, comprar especulando, né, NFTs já seria outra questão. E eles complementam aqui no relatório deles. Eles dizem o seguinte, olha só, eu prefiro, deixa eu conseguir traçar aqui o sublinhado para vocês acompanharem, eu prefiro ficar longo, ou seja, comprar as pás de negócios baseados em infraestrutura do que projetos específicos no espaço de NFTs. Então aqui ele está fazendo, né, quando ele chama de pás, ele está fazendo uma alusão àquele famoso ditado da época da corrida do ouro, em que quem realmente ficou rico na corrida do ouro não é quem foi atrás do ouro em si, mas quem vendeu paz para quem estava correndo atrás do ouro. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é, acho que a tecnologia dos NFTs vai desenvolver muito, mas quem vai ganhar dinheiro de verdade com isso é quem investir nas estruturas quem investir nas infraestruturas necessárias para armazenar e processar todos esses dados de forma descentralizada. E aqui ele está se referindo, né, à indústria das DePINs, ou seja, Decentralized Physical Infrastructure Networks, ou seja,
né? Em português, redes de infraestrutura física descentralizada. Basicamente, empresas dedicadas a armazenar informações numa nuvem descentralizada para todo o sempre. Como a gente pode citar aqui um exemplo, a Arweave. Então, a Messari é muito otimista com projetos como a Arweave. Outros exemplos desses projetos seriam o Filecoin e o Helium, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui porque foge um pouco do escopo deste vídeo, mas o que vale a pena mostrar aqui é este destaque muito interessante que ele fez para essas empresas. Ele pegou, por exemplo, a Filecoin aqui e ele disse, poxa, você sabia que hoje é possível dar uma olhada, acessar as informações de rentabilização, de receita, tal, não sei o quê, das redes, das maiores redes de criptomoedas, da mesma forma como se acessa um balanço de empresas. E aí ele coloca aqui esta imagem, onde nós temos o que se parece realmente com um balanço e os números divididos aqui em bimestres para cada ano e também aqui os resultados. Então tem aqui as receitas geradas pelo protocolo, de forma que elas foram geradas aqui e assim por diante. Então, é muito interessante essa visão aqui, porque esbarra naquela questão dos fundamentos para criptomoedas, certo? Aqui ele basicamente defende essa indústria como a que tendo mais fundamentos e utiliza esta imagem aqui para comprovar a existência de uma receita sustentável. Diz, inclusive, que no futuro ele espera que existam certificados oficiais de contabilidade para criptomoedas, como existe hoje o GAAP ou o IFRS. Tudo isso, pessoal, muito legal, muito interessante, mas agora eu quero destacar aonde a visão do canal difere um pouco do que eles colocaram ali no relatório. Primeiro eu quero dizer que quando a gente coloca as palavras criptomoedas e fundamentos na mesma frase, a gente precisa ter muita cautela. Porque assim, olhar para este tipo de balanço aqui é algo que inconscientemente traduz uma certa confiança nos números, porque a gente está acostumado a olhar isso daqui para uma empresa, então quando a gente olha tudo formatadinho, exatamente da mesma forma que a gente está acostumado a ver, isso tende a transmitir um sinal de evolução, o que não deixa de ser uma evolução realmente. Mas não esclarece a principal questão que sempre permeou todos os negócios de criptomoedas, seja ele um projeto como Bitcoin, Ethereum ou algum projeto mais voltado, né, à venda de um serviço, como é o caso da Filecoin, que é justamente a questão de como toda esta receita gerada aqui será transmitida para o bolso dos holders da moeda. Essa questão sempre é muito nebulosa. Normalmente, os desenvolvedores dos projetos jogam isso como um plano para o futuro. Olha, esse dinheiro vai entrar, a gente vai reinvestir mais para frente, a gente vai ter uma distribuição ou vai ter uma forma de staking onde a pessoa deixa a moeda parada e ela vai receber uma rentabilidade sobre isso daí e tal. Então, normalmente é algo que é deixado para o futuro, ou então é deixado para a famosa DAO, né? DAO, para quem não sabe, deixa eu escrever aqui, pegando aqui, pronto, DAO, DAO, Decentralized Autonomous Organization, ou seja, organização descentralizada e autônoma. Seria basicamente uma estrutura onde todos os participantes da rede, as pessoas que investiram nela, votariam para decidir o que vai acontecer com a rede daqui para frente. Novamente, na teoria, tudo muito lindo, mas eu me arrisco aqui a dizer que nenhum destes projetos é realmente descentralizado. Nós tivemos um vislumbre do quão descentralizados esses projetos realmente são naquele episódio lá da baleia que foi liquidada na rede Solana, certo? Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não quero tomar tempo com assuntos que já foram falados, mas basicamente uma baleia colocou muito dinheiro ali num protocolo de rendimento dentro de Solana e isso disparou um certo alerta ali no sistema deles, porque poderia ser uma tentativa de golpe, o que até aí tudo bem realmente, né? Você tem que ter sistemas de segurança, você tem que zelar pela segurança da rede, mas a velocidade com a qual a rede Solana chegou lá, liquidou a baleia sem dar nem espaço para a pessoa se explicar ou sem nem mesmo assim, ela colocou em votação, mas a votação foi resolvida assim, sabe, num segundo, sabe, coisa que não seria normal de se ver numa rede realmente descentralizada. Então, eu me arrisco a dizer que estas redes aqui não são realmente descentralizadas e que quando você está jogando a decisão
para uma DAO. Na realidade, você está jogando a decisão para os devs, para os desenvolvedores da rede, ou pior ainda, você está jogando a decisão para quem manda nos devs, que são as empresas de Venture Capital, certo? Venture Capitals. Essas empresas que provavelmente financiaram os desenvolvedores para que eles pudessem construir a rede. Essas empresas, elas têm interesses diferentes da pessoa que comprou as moedas. Então, quando você está jogando a decisão para a DAO, você está jogando a decisão para os Venture Capitals, e aí a decisão final pode não ser favorável a você. Porque em criptomoedas, hoje, infelizmente, estas questões elas não são regulamentadas, né? Eu digo infelizmente, né? Muita gente pensa que é felizmente e tal, existem essas duas visões, né? Para cada caso você vai ter um felizmente ou infelizmente, mas nesse caso é infelizmente. Por quê? Porque sem uma regulamentação sobre essas questões, basicamente eles podem decidir o que eles quiserem. As coisas em cripto elas mudam muito rápido, então no futuro eles podem falar assim, ah não, chegando essa data aqui nós vamos distribuir, como a gente viu ali, no caso, por exemplo, da rede Phantom, lá eles falaram, chegando nessa data, nós vamos parar de imprimir tokens da rede. Aí chegou lá na data, eles na realidade, assim, não dá pra gente parar agora, então, quer saber, a gente vai continuar, sabe? A gente corre o risco de acontecer a mesma coisa. Então a pessoa comprou lá a moeda esperando que no futuro ela vai ter um certo rendimento. Chegou lá no futuro, eles podem simplesmente mudar de ideia. E não existe garantia nenhuma de que isso daí não vai acontecer. E é justamente aí que está a minha crítica do começo deste vídeo, que este espaço ele sofre de ter mais entusiasmo do que respostas. Um exemplo disso nós acabamos de citar a questão da DAO, mas veja, por exemplo, o que a Messari tem a dizer sobre isso. Eles apresentam aqui neste trecho a DAO como sendo uma solução milagrosa para toda a burocracia e problemas existentes na contratação de funcionários, porque através da DAO você poderia remunerar as pessoas, organizar o trabalho sem precisar registrar as pessoas e tudo mais. Então eu lendo isso daqui e morando no Brasil, fico me imaginando contratando analistas e falando para eles que na realidade eles não vão ser registrados como funcionários e sim que eles vão aí participar de uma DAO. Eu fico imaginando um desses funcionários indo para a justiça pedindo um processo trabalhista em cima disso e eu tentando alegar que na realidade eles não são contratados, eles são membros de uma DAO. Né? Qual a chance disso vingar num tribunal aqui do Brasil? Eu acho que é uma chance nula, então de forma alguma, né? Eu compartilho dessa visão um pouco entusiasmada de que as DAOs seriam uma solução milagrosa, porque na realidade não existe ponte jurídica ainda entre o sistema tradicional, onde nós não temos como escapar das leis tradicionais, e o sistema aí digital, que por enquanto ainda é só uma interface eletrônica. Outro exemplo desse excesso de entusiasmo fica notório quando a gente lê o trecho em que eles falam sobre a validação da rede Ethereum. Por exemplo, vocês sabiam que mais da metade da validação da rede Ethereum é feita por apenas 3 entidades e que 2 dessas entidades são corretoras, Kraken e a Coinbase. E mais do que isso, dentro desse sistema de validação existe um grande percentual que é feito na nuvem, é feito por sistemas que você contrata como o AWS, Hettinger e OVH, que são os mais presentes aqui nessa indústria. Então as empresas contratam estes sistemas para hospedar ali um servidor e neste servidor hospedado dessas empresas, eles fazem a validação da rede Ethereum que é feita sob Proof of Stake. E aí vem o problema. Veja só o que eles escrevem aqui. A Hettinger, por exemplo, nos termos de serviço dela, ela deixa bem claro que ela não permite que isso daí seja utilizado nem para fazer mineração e nem para fazer validação da rede por Proof of Stake. Então veja só, né, como que pode algo assim, esse tipo de fragilidade existir hoje e estar sendo totalmente ignorado pelo mercado. Você tem aí 16% deste movimento aqui sendo validado numa rede que claramente diz que não quer ter este tipo de trabalho sendo executado na rede dela, ou seja, a qualquer momento ela pode cessar estas operações aqui. E não estou falando isso para dizer que a rede Ethereum vai desaparecer ou que vai ter um colapso, tal, não, nada disso. Mas poxa vida, né?
Como que você faz um negócio desse? Como que você tem uma brecha dessas em pleno 2023, depois de nós testemunharmos um ano desastroso que foi 2022? E por falar em centralização, diga-se de passagem, vocês sabiam que também mais da metade da mineração do Bitcoin é feito por apenas 3 pools de mineração? Foundry USA, Ant Pool e F2 Pool. Interessante aí para saber também. E pessoal, não fiquem bravos comigo, tá? Eu não estou falando isso daqui para dizer mal da indústria, não estou falando que não tá para ganhar dinheiro por aqui, muito pelo contrário, eu acredito muito na tecnologia das criptomoedas. Eu apenas digo isso para ressaltar o meu ponto que eu fiz no começo deste vídeo, que operar volatilidade talvez seja uma forma mais segura do que simplesmente comprar e segurar criptomoedas torcendo para o melhor. Porque a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer no futuro. Mas a boa notícia é que comprar moedas não é a única forma de ganhar dinheiro neste espaço. Aliás, existe uma segunda forma de ganhar muito dinheiro que está destacada aqui na Messari, que, por sinal, é a mesma opinião deste canal. Em uma palavra só, como estava lá no relatório deles, construa. Este é o jeito mais seguro e mais lucrativo também de se ganhar dinheiro com a tecnologia das criptomoedas, porque é inegável que a tecnologia ela é revolucionária e ela vai impactar muitas atividades da nossa vida que vão muito além do mercado financeiro. Não tenho a menor dúvida com relação a isso, e isso está só no começo. Mas quem vai ganhar dinheiro de verdade com este movimento, na minha opinião, e pelo jeito também na opinião da Messari, são os desenvolvedores. Ou você acha que o CZ, o Changpeng Zhao, fundador ali da Binance, ganhou dinheiro operando Bitcoin? Se você é um desenvolvedor, pessoal, se você que está assistindo aí desenvolve para criptomoedas e está em busca de ideias que possam se transformar em grandes lucros no futuro, o pessoal da Messari recomenda que se escute o que as empresas de Venture Capital estão pedindo, porque é de lá que vem o dinheiro, certo? As empresas de Venture Capital. Eles dizem, inclusive, que muitas delas publicam solicitações para startups. Então, elas já falam o que elas querem, já falam onde elas querem investir, e daí tudo que a pessoa tem que fazer é desenvolver algo que chame a atenção deles e que seja melhor do que o que as outras pessoas que estão fazendo o mesmo que ela estão desenvolvendo. Isso está disponível num link ali desse relatório, exatamente nesses trechos que eu estou destacando aí na tela para vocês. Vou colocar o link para o relatório na descrição, aí é só abrir o relatório e clicar no link para quem tiver interessado. Outro ponto que eu concordo muito também com o pessoal da Messari é com relação a DeFi. DeFi, para quem não sabe, Decentralized Finances, ou seja, finanças descentralizadas. O pessoal da Messari é muito otimista com DeFi no longo prazo. Para quem não sabe, DeFi é a forma de rentabilizar o dinheiro de forma descentralizada através de empréstimos sobrecolateralizados. Ou seja, é quando a garantia de pagamento do empréstimo ela supera a dívida que é tomada, tá? Eles destacam bastante o sucesso deste ambiente, colocando como exemplo aqui o projeto da Aave. A Aave, para quem não sabe, ela tinha ali muito dinheiro emprestado para a Celsius. Mas, como os empréstimos são sobrecolateralizados, ou seja, para a Celsius tomar estes empréstimos, ela precisou deixar muitos ativos lá dentro como garantia. Então, a Celsius, o que ela fez? Antes dela entrar com o processo de falência, como ela sabia que aquela garantia seria liquidada e que ela iria perder mais dinheiro do que pagando a dívida, o que ela fez? Ela pagou a dívida para poder retirar as garantias que ela havia deixado lá na Aave. Então vejam só, se a rede foi bem sucedida mesmo em frente à Celsius, é porque o sistema que está sendo desenvolvido em DeFi é bem promissor. E não estou falando em específico da Aave ou fazendo propaganda da Aave aqui, tá? Eu estou falando em geral, se estou citando a Aave aqui, porque foi o exemplo que eles deram. Eles também falaram aqui da Lens Protocol, que inclusive eles dizem ser ainda mais excitante. E a contrapartida de tudo isso, que também é citada nesse relatório, é com relação aos riscos de hack que este ambiente sofre, porque sim, DeFi foi muito explorada ao longo de 2022, seja por falhas de programação, seja por inaptidão do usuário e seja também por pura exploração de códigos que estavam ali vulneráveis a algum tipo de hack.
principalmente pontes, certo? Quando você transmite entre uma blockchain para outra, isso daí em geral é um grande ponto sensível que muitas pessoas às vezes são hackeadas aí. Então, é algo com certeza que precisa melhorar no longo prazo, isso sem dúvida eu também concordo, mas o outlook, né, a visão geral deles para o longo prazo é de prosperidade para este setor. E agora, pessoal, vamos falar sobre um tema muito polêmico na parte das criptomoedas, que é justamente a adoção institucional. TradFi, ou as finanças tradicionais, elas estão entrando em criptomoedas e estão fazendo isso de jeitos diferentes, de jeitos diversos. E segundo a Messari aqui, nós temos uma certa vulnerabilidade com esse movimento que está acontecendo, porque segundo eles, nada impede, por exemplo, de uma Fidelity ou de uma BlackRock comprarem a DCG, ou então de um JP Morgan comprar a Coinbase e fazer a entrada deles nesse setor através de aquisições hostis. Eles destacam também que a Digital Currency Group é uma empresa extremamente importante para o espaço das criptomoedas com relação ao risco sistêmico que ela representa, tá? A DCG, ela tem, para quem não sabe, muitas ramificações. Ela é uma das empresas mais importantes porque ela é dona da CoinDesk, da Foundry, da Genesis e também da Grayscale, que é o mesmo do fundo lá, o GBTC, que eu falei para vocês no começo desse ano, no vídeo sobre ETFs de criptomoedas. Muito interessante, quem não assistiu, assista lá. Eu entrei em bastante detalhes sobre o desconto que é oferecido para a compra de Bitcoin através do GBTC em relação a comprar GBTC diretamente. E eles colocam aqui neste relatório que uma possível aquisição do DCG, da Digital Currency Group, seria desastrosa para qualquer holder de GBTC. Por quê? Porque o GBTC, falando aqui rapidamente, ele nada mais é do que uma espécie de ETF Closed End, ou seja, um ETF que não pode ter as suas cotas ajustadas conforme a demanda do mercado. Ele precisa, para conseguir vender parte dos BTCs que eles têm na carteira, eles precisam de uma aprovação em assembleia, tá? Um negócio ali mais complicado, que não foi feito até agora, porque o GBTC ele também é uma mina de ouro para o administrador do fundo, porque isso significa que o fundo pode cobrar uma taxa de administração sobre o total de Bitcoin que eles têm dentro do fundo. Então hoje o GBTC está com desconto de 50% com relação ao Bitcoin. Se eles fossem liquidar 50% dos BTCs para conseguir encontrar a paridade com esses números e remunerar bem o acionista minoritário, que seria o ideal de se fazer, se eles fossem fazer um negócio desse, eles teriam que abrir mão de uma grande receita. Mas embora eles não façam isso, existe uma grande motivação para a Grayscale buscar a aprovação de um ETF Open-Ended, que é o ETF normal que a gente está acostumado a ver por aí, a aprovação de um ETF para o GBTC, porque se eles conseguirem esta aprovação, eles têm o melhor dos dois mundos, eles têm a remuneração e eles têm também a paridade. Mais do que isso, a Grayscale, ou melhor dizendo, a DCG, né, que é dona da Grayscale, ela é dona do equivalente a $500 milhão em ativos do GBTC. Então, ela tem um grande estímulo também para conseguir fazer este ETF, porque daí ela teria acesso a esse recurso. Agora, se a DCG for vendida, aí estes ativos, certo, que a DCG possui em GBTC, esse $500 milhão aí, ele também terá que entrar na negociação. O que significa que quem comprar a DCG não terá mais o estímulo de transformar o GBTC em um ETF. E isso seria uma péssima notícia para todo mundo que está investido em GBTC. Então fica aí algo para ter em mente. Eu particularmente acho que GBTC só faz sentido como investimento para um dinheiro que a pessoa realmente não liga em perder e que só pretende acessar daqui a pelo menos uns 10 anos. Fora isso, é loucura fazer qualquer investimento em GBTC, pelo menos do ponto de vista de risco, tá? Amanhã ou depois, ninguém sabe o futuro, pode ser que ele volte para a paridade, não estou dizendo que não, mas do ponto de vista de risco, eu considero uma loucura, a menos que seja um dinheiro que a pessoa não tem problema nenhum em perder e que só pretende usar daqui a 10 anos. Então, pessoal, é isto para o relatório da Messari. Eu resumi ele bem aqui para vocês para não ficar um vídeo aí de 1 hora, mas eu falei de todos os principais pontos e de tudo que vai afetar mais esta indústria ao longo de 2023. Tem só mais um item aqui que eu acho engraçado mencionar, né? Em todos os relatórios,
ele sempre cita aqui uma lista das 10 pessoas em que vale a pena a gente acompanhar. E ele disse aqui: eu tenho certeza que muitas pessoas pagariam dinheiro alto para não serem listados nessa lista, porque no ano passado praticamente todas as pessoas que ele listou se mostraram aí ou uma fraude ou um projeto que não deu certo. Não foram todas, mas uma grande parte teve este fim. Então vale aí para mostrar e para ilustrar como 2002 foi um ano, ou melhor, 2022 foi um ano muito desastroso. Se você teve prejuízos nesta época, não se preocupe, foi um ano muito brutal que pegou muita gente desprevenida, mas vamos olhar para o futuro. Vamos torcer para que a Messari falou de que 2023 será um ano onde o foco mudará das fraudes e dos turistas para os reais pioneiros dessa indústria. Vamos torcer para que isto realmente aconteça. Eu, particularmente, ainda acredito muito na tecnologia, tem muitas formas de ganhar dinheiro com criptomoedas, mas desde que o investidor tenha mais respostas do que entusiasmo com essa novidade. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e até o próximo vídeo.